E aí, o que que faz? Tá entendendo? Essa é a grande pergunta, esse é o pulo do gato. Tá entendendo? Ele passou mais ou menos 30 anos pensando nisso. É quase o seu casamento, que você disse antes do 40 anos, né? Só de casamento com a filosofia, com a metafísica, ele passou 30 para tentar pensar uma solução para isso. Então, esse é o grande problema. Eu não sei se eu estou me estendendo, mas. Não, não, Enfim. peraí. Tem outra semelhança. Eu estou casado há 40 anos e até hoje não entendi minha mulher. Henrique, deixa eu te Rapaz, fazer. então é bom você botar assim no papel, chegar em casa, ficar o dia inteiro pensando, anotar, porque já estava na hora. Olhar os fenômenos, Pois estruturar é, logicamente o raciocínio. Eu acho que quanto mais eu claro. estruturar, menos eu vou entender. Uma mulher não se entende, cara. Henrique, deixa eu te fazer uma pergunta. Fazer um parênteses aqui, na verdade. De onde veio esse encantamento pelo Kant, cara? Quando foi a primeira vez na história da tua vida que você ouviu falar dele? Era jovem, Na- foi na graduação? Como é que foi? Então, na verdade, eu sempre sofri um desencantamento por Kant, tá entendendo? Porque ele é um pensador mais desafiador, eu acho que até mais do que Hegel, em toda a história da filosofia, principalmente para a nossa Você época. ficava puto, cara? Várias vezes, tá entendendo? A primeira delas é o seguinte: eu, na graduação, eu costumava transitar por várias áreas, acompanhando os professores, acompanhando as pesquisas deles, até que uma professora chamada Silvia Leão Peixoto Almeida, ela já é aposentada do nosso departamento, eu fiz a graduação onde eu estou ensinando, na Universidade Estadual do Ceará, ela estava dando um curso sobre teoria do conhecimento. E nesse curso ela me mostrou um filósofo muito interessante, que escrevia muito bem, que era David Hume. E eu me apaixonei por David Hume. E eu vi que ele lançou, assim, é, é, água, sabão no azulejo da história da filosofia, tá entendendo? Na verdade, da história da metafísica. Que foi justamente mostrar que tudo aquilo que a gente conhece, na verdade, é só um hábito e que a gente não pode dizer que acontecerá no futuro. Ele dá o exemplo do sol. Cara, eu sei que todo dia o sol nasce. Eu fico esperando que o sol vai nascer amanhã porque eu tive a experiência de todo dia o sol nascer de manhã, tá entendendo? Mas não quer dizer que amanhã o sol vai nascer. Isso é só um hábito meu. Ou seja, há uma diferença entre o meu pensamento e a natureza. Há uma diferença entre o mundo e o que eu penso. Então há um abismo intransponível para Hume. Tá entendendo? Então o que aconteceu? Eu estava estudando muito Hume, aí chegou Kant, aí depois ela apresentou Kant. Se eu era bem jovem. Ela apresentou Kant. Eu disse, não, mas está errado. Por que está errado? Porque justamente esse cara, para resolver esse problema, ele disse que o nosso pensamento já tem, vamos usar uma metáfora aqui da juventude, ele já tem um software que roda justamente o nosso hardware. Ou seja, todo mundo já vem com esse software. É mais ou menos o Windows 10 de fábrica lá da humanidade, tá entendendo? Kant, nesse sentido, pode até ser tido como pai da computação. Porque, de fato, ele acha que a gente já tem, na verdade, todas as condições, não para dizer o que o mundo é ou como o mundo vai ser, mas para fazer sentido para nós, e não só fazer sentido do ponto de vista do indivíduo, mas fazer sentido para todos os indivíduos. Ou seja, é que olhar para essa experiência do Sol e aquilo que eu disser sobre a experiência do Sol, outros indivíduos também vão poder dizer a mesma coisa. Ou seja, o negócio seria necessário, universal e objetivo. Então, justamente por Henrique, isso, eu me apaixonei por essa questão, tá entendendo? Ou seja, esse cara tá tentando resolver um problema aqui irresolvível. então faz o seguinte, fala um pouquinho sobre o método e sistema no pensamento do Kant. Então, aí a gente já vai dar um pulo para dentro da minha tese, tá entendendo? Isso aí foi uma briga tremenda com o meu orientador. Não foi uma briga tremenda, não, que a gente sempre foi amigo, assim, a briga era tomando cerveja e dizendo, não, um pro outro, não. É o Daniel Omar Pérez, tomando uma cerveja lá no Nono, ou então no Ademir, a gente sempre ia tomar uma cerveja e ficar discutindo sobre filosofia e o mundo. Enfim, e sobre a tese. E isso foi um grande problema, porque há em Campinas, na Unicamp, uma escola de filosofia kantiana, tá entendendo? Que é interessante, porque eles são de uma escola chamada escola semântica. Qual é o ponto dessa escola semântica? Eles dizem o seguinte: o grande problema de toda a filosofia kantiana é como é possível você se referir ao mundo, aquilo que eu estava falando anteriormente, de modo que todos aqueles que se refiram também vão encontrar a mesma coisa. Agora, por conta de uma espécie de diáspora, que a gente não sabe muito bem como aconteceu, e por conta de nessa diáspora, as gerações tenham adquirido características segundo a geografia do lugar, ou seja, clima, relevo e tal, então, esses homens mudaram a sua cor da pele.
Então, o que era fundamental aqui para a raça era a cor da pele. Por isso, os africanos ficaram negros, os indígenas, pele vermelha, tá entendendo? Só que ele é muito contraditório em relação aos asiáticos, tá entendendo? Porque ele coloca indianos e chineses dentro do mesmo balaio, mas enfim. E os europeus ficaram brancos. Então, essa é a tese da monogênese. Monogênese, ou seja, todo mundo vem do mesmo tronco comum. Só que qual é o problema? Apesar de vir do mesmo tronco comum, as pessoas são diferentes fenotipicamente, tem raça diferente, e posteriormente, no começo ele era meio que fazia história da natureza, meu nome? História natural, tá entendendo? Ou seja, ele estava preocupado com a fisiologia, assim como um botânico está preocupado com o aspecto da planta, tá entendendo? As suas constituições botânicas, ele estava preocupado com a fisiologia. Posteriormente, ele começou a colocar aspectos culturais nisso daí. Aí entra o cosmopolitismo que eu estava falando anteriormente. Por quê? Com esses aspectos culturais que ele coloca, por exemplo, ele fala em algumas passagens da geografia que, por exemplo, a raça mais baixa é a dos indígenas. Não tem cultura nenhuma, são incapazes de conhecimento. A terceira raça são a dos negros, que apesar de ter alguma cultura, são incapazes de aprendizagem. Ele diz isso assim, ipsis literis, tá entendendo? Os indianos, eles têm até uma mente filosófica, mas não tem muito talento não para a filosofia, tá entendendo? Eles estão mais voltados para a arte. Aquele que tem todo o talento do mundo é o branco prussiano, tá entendendo? De origem germânica. Esse é o cara que tem todo o talento do mundo. Homem, tá entendendo? Não é mulher, nem entra aqui. Ou seja, ele hierarquiza as raças de uma maneira tal que, para atingir esse cosmopolitismo, ou seja, esse estado que interessa a todos, todas as outras raças, mulheres igualmente, têm que seguir o padrão europeu. O padrão de sociabilidade, o padrão de moralidade, todos esses outros padrões, justamente para resolver o problema da natureza humana e para que os seres humanos entrem, de fato, nos trilhos segundo os quais a razão pode pensar como melhor para todos, é necessário que essa razão postule para todos esses padrões. Aí vem a parada mais interessante. Por quê? Porque ele acha que negros, índios e mulheres não tem tanta aptidão assim para entrar no estado cosmopolita, tá entendendo? Ou seja, mesmo remando muito, ou seja, mesmo se aculturando, mesmo vivendo desde o início dentro da Europa, ele achava que justamente não conseguia por conta da cultura entranhada, por conta da raça, enfim, tá entendendo? Então aqui Kant, ao mesmo tempo que ele é altamente contraditório, é aquilo que eu estava falando, tá entendendo? Ao mesmo tempo que ele coloca, por exemplo, que o ser humano é um fim em si mesmo e que nunca deve ser tratado como um meio, e nesse sentido, por exemplo, até mesmo o capitalismo não sobreviveria tanto dentro da ética kantiana, tá entendendo? Ele também coloca negros, índios e mulheres como inferiores aos brancos. Aí muitas pessoas perguntam, sim, esse ser humano que é fim em si mesmo, quem é? É o branco, europeu? Tá entendendo? Ou são todos? Ele diz que são todos no início, tá entendendo? Ele sempre está dizendo, a humanidade é uma só, há raças diferentes. Então essas contradições vão aparecendo, e por conta dessas contradições, ele não conseguiu terminar o seu projeto antropológico. Por quê? Porque houve um déficit entre a ciência que ele postulou, a antropologia, e o objeto, a humanidade, tá entendendo? Se a humanidade envolvia negros, índios e mulheres, a antropologia não conseguia dar conta de negros, índios e mulheres como dentro da finalidade humana.